Experiências diferentes, backgrounds diferentes, né? Profissões diferentes, mas com uma base muito parecida em termos de valores, de prioridades humanas. É incrível aqui, isso é o que me faz ter brilho nos olhos. Eu lembro a primeira vez que a gente conversou com a Melissa Afonso, né, na primeira sessão de Career Management. Ela perguntou se alguém queria dar um depoimento, porque ela trouxe um vídeo do Rio falando sobre, né, o quanto muitas vezes a gente acaba sendo um barquinho no rio, a gente é conduzido pela correnteza e quando a gente olha para trás, a gente vê que a trajetória foi feita por outras pessoas e não por nossa própria vontade ou, né, ou pelas nossas próprias escolhas. Quando eu ouvi a aula dela, a sessão dela, para mim, assim, marcou demais. E aí ela perguntou se alguém queria dar um depoimento, eu levantei a mão. E eu contei toda a minha história, 10 anos em indústria química, e falei para ela que eu tinha vontade de começar a partir daquele momento, ouvindo as reflexões dela e tomando mais consciência, né? Acho que de todos esses meus desejos, minhas escolhas, a partir daquele momento eu queria guiar a minha carreira. E o fato é que no final do ano passado surgiu uma oportunidade, me fizeram um convite para ir para uma indústria que eu sempre quis, que é a indústria de fragrâncias, de perfumaria. Eu já trabalhava conectada a esse mercado, mas em embalagem. E aí surgiu a oportunidade de mergulhar ainda mais, indo para uma casa de fragrância. Vi que os valores da empresa, pelas pessoas com quem eu tinha convivido até aquele momento, se conectavam muito com os meus. E falei, agora é a hora. Né? Então, acho que toda essa reflexão, o Embba me fortaleceu muito nesse processo, nessa trajetória, né? De entender que de fato era o meu momento, que de fato tinha algumas prioridades que eu não estava cuidando, que eu precisava cuidar, né? E que quando a oportunidade bateu, eu me sentia muito mais preparada para enfrentar, com os riscos e com as possibilidades de sucesso. E eu me sinto assim, com muito mais autoconfiança, com muito mais repertório para poder entrar numa indústria que eu não tinha background, mas que com toda essa trajetória aqui no IES eu me sinto mais fortalecida para encarar esse desafio e para mostrar que eu tenho algo a adicionar ali. Eu estava buscando escolas desde 2017 e eu já tinha conversado com várias instituições mais parecidas, com programas mais parecidos, mais internacionais, outras mais locais, com gente que tinha feito fora do Brasil. E eu encontrei no IES algo que eu não encontrei em nenhum lugar, que é o que eu acredito que está faltando no mundo corporativo, que é a conexão de habilidades mais estratégicas. Então, toda essa grade que em qualquer MBA a gente vai encontrar, de finanças, com gestão de pessoas, com marketing, mas com esse foco nos valores humanos, né? Essas discussões de ética, essas reflexões, né? Entender que a nossa vida é composta por 3 pilares. Nossa, nunca vou me esquecer isso, que acho que o professor Jorge falou, que a gente sempre tem que olhar o pilar nosso, como pessoa, como profissional, né? O pilar da nossa família e o pilar da profissão, né? Então, o nosso pilar como pessoa, como profissional e o pilar família. E aí, quando eu comecei a me deparar com todos esses, né, essas conexões com valores humanos, eu falei, gente, é isso que falta no mundo corporativo. Que é gente que tenha, né, capacidade de tomar decisões estratégicas e fortes, mas que tenha ainda muita conexão com o ser humano. Porque no final do dia as empresas são feitas de pessoas, né? E foi um processo de transformação para encontrar algumas respostas, para criar novas perguntas, muitas perguntas que às vezes a gente acha que não são importantes, mas são. E que o Embba, óbvio, não vai me dar todas as respostas, mas só dele ter aguçado, né, esse meu pensamento, essa minha tomada de consciência em relação a coisas que eu tenho que entender, eu tenho que refletir sobre. Para mim foi super importante e eu acho que na nossa turma veio num momento muito delicado, como humanidade, né? Então, a gente fez praticamente o Embba todo durante a pandemia de Covid, nas diversas ondas que aconteceram ao longo desses últimos 2 anos. Então, eu acho que foram transformações como pessoa, como profissional e transformações mesmo na nossa vida familiar, em perdas, né? Em momentos super difíceis, que eu acho que tudo que a gente aprende aqui nos ajuda não só a encarar a profissão e a empresa, mas também todas essas fronteiras que nos fazem, né, únicos como pessoas. Para mim, o Embba do IES significa transformação.